Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais uma vez darmos continuidade aos comentários das lições. Desta feita estudaremos a lição de número 9, que tem como tema o ministério pastoral. O texto áureo desta lição diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, conforme João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra registrada em João, capítulo 10, versículos 11 e 14, depois Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11, e ainda 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O objetivo geral desta lição é de refletir sobre a missão de um pastor. Então este é o objetivo geral desta lição. Os objetivos específicos que se encontram nos tópicos da lição são: confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Então, sobre esses assuntos, estaremos de forma sucinta, ou seja, de forma resumida, comentando, falando ao longo desta aula. Hoje, com muito prazer e alegria, teremos a participação especial do nosso presidente da Comademate, da nossa Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, pastor João Agripino de França. A paz do Senhor, pastor João de França. Pai do Senhor, pastor Leandro. Os demais professores que me ouvem esta manhã, é um prazer estar aqui com vocês participando desta aula e contribuir diretamente e indiretamente com a palavra de incentivo de ânimo para os que estão aí neste aprendizado. Glória a Deus. Irmãos, nas últimas lições, nós comentamos a respeito dos dons ministeriais. E dando prosseguimento a respeito dos dons ministeriais, nós estaremos falando hoje a respeito do ministério de pastor. A nossa introdução, ela diz da seguinte maneira:
Muitos são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, nesta introdução, nós podemos perceber por parte do pastor Helinaldo Renovato a complexidade, segundo ele mesmo diz nesta lição, que é o ministério pastoral, que é o exercício da função sacerdotal. Eu gostaria agora também de ouvir o nosso presidente, pastor João Agripino de França. Pastor João de França, o que é ser pastor? Boa pergunta, pastor Leandro. Esta aqui é a pergunta que você fez aí. Ser pastor significa, em primeiro lugar, ter a chamada divina. Ser pastor é cuidar do rebanho de Deus. Ser pastor é cuidar das ovelhas em todos os momentos das suas necessidades. Conforme diz em provérbio, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ser pastor é ser conselheiro. Ser pastor é ser intermediário nos momentos dos problemas difíceis da vida de cada membro da igreja. Ser pastor é aquele amigo nas horas necessárias, de mais luta, de mais tristeza de alguém. Enfim, seguir o exemplo do Senhor Jesus, que é o nosso grande sumo pastor, que nos deixou um grande exemplo, um grande legado, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Até porque pesa sobre nossos ombros, como pastor, a responsabilidade de prestarmos conta diante de Deus naquele dia, pelo nosso trabalho prestado na obra do Senhor aqui na terra. Glórias a Deus. Dando, então, continuidade à nossa lição, é interessante que os nossos professores que estarão ensinando esta lição no próximo domingo, observem que existem algumas formas de liderança pastoral, mas a liderança pastoral, ela deve ter como referência a pessoa bendita do Senhor Jesus, que, segundo o comentarista da lição, possuiu um ministério integral. E quando fala de ministério integral, estamos aqui considerando os seguintes aspectos. O ministério pastoral tem de ser acolhedor. O ministério pastoral tem de ser admoestador. E o ministério pastoral também tem de ser servidor. Portanto, estas são as características do ministério integral que está referenciado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito de Jesus como nosso sumo pastor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, nós vamos encontrar escrito da seguinte maneira: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Então, a própria palavra de Deus nos informa que o Senhor Jesus, ele é considerado o grande pastor de ovelhas, que o Senhor Jesus Cristo, ele é considerado o nosso sumo pastor, o pastor dos pastores, e que o seu ministério esteve marcado pela humildade e despojamento da sua glória. O Senhor Jesus despiu-se da sua glória celestial, veio a este mundo, tomou a forma humana, cumpriu o seu ministério com humildade e despojando-se, conforme aqui lemos, da sua glória, para viver na forma de homem, cumprindo o seu ministério, para que eu, você e nós pudéssemos ter a salvação eterna na sua pessoa bendita, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que ao morrer e ressuscitar, deu-nos a esperança desta tão grande salvação.
Então, Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão e do pecado. Glórias a Deus por isso. O segundo item deste primeiro tópico fala a respeito do pastor que conhece as suas ovelhas. Nós vamos observar que o Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 14, ele se identifica como bom pastor. O bom pastor, ele protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é considerado bom, por causa do cuidado, por causa da disposição em cuidar, em amparar, em ajudar as ovelhas. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Note-se que o Senhor Jesus, explicando a respeito desse assunto, disse que as ovelhas ouvem ao pastor. E quem não é pastor não tem cuidado. Quem não é pastor não cuida. Mas o sumo pastor, ele tem esse contato, ele tem essa intimidade com as suas ovelhas. O item 3 deste primeiro tópico vai falar a respeito do pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vamos ver dentro deste item 3, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Mestre Jesus mostra, quando nós pegamos Jesus como referência, ele mostra a disposição que teve de dar a sua própria vida em favor do rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4. Meus irmãos, nós precisamos entender nos nossos dias o que significa dar a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele deu a própria vida no sentido literal, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, ele veio cumprir a ordem do Pai, ele esteve neste mundo, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Mas para nós, o que significa nos dias atuais dar a vida pelas ovelhas? Significa que o pastor é aquela pessoa, primeiramente chamada por Deus, vocacionada para exercer o ministério pastoral. E exercer o ministério pastoral significa que este pastor, chamado por Deus, igualmente ele deve dar a sua vida em prol das ovelhas, em prol da igreja. Aqui não é dar a vida no sentido literal, mas como muitos que são chamados, vocacionados, escolhidos por Deus, quantas vezes eles abandonam a sua vida secular, abandonam a sua profissão, abandonam aquilo que eles tinham e vivem ou passam a viver exclusivamente da obra de Deus. Ou seja, eles estão dando a sua vida em prol da obra do Senhor. Mas vai um pouco mais além. Além de deixar a vida secular, o trabalho, a profissão secular e vir para exercer a função sacerdotal, a função pastoral, ele deve amar o rebanho, ele deve cuidar do rebanho, ele deve garantir alimento ao rebanho, ele deve proporcionar o necessário ao rebanho. Então, isto é dar a vida pelas ovelhas, é amar as ovelhas, é cuidar da obra de Deus, é ter zelo por sua chamada ministerial e pastoral. Então, este é o sentido. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que aquele que é chamado por Deus para o exercício pastoral tenha sempre em mente a consciência e a responsabilidade de saber entender que ele foi chamado para zelar, para cuidar do rebanho de Deus. E não apenas nesses aspectos, em outros mais aspectos,
que a vida pastoral, que a chamada ministerial lhe proporcionarão no decorrer da sua caminhada, do exercício da sua função pastoral. Então, dar a vida é nesse sentido. Glória a Deus. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, que vai tratar a respeito das características do verdadeiro pastor. Nós vamos ter nesse segundo tópico um caráter íntegro, o exemplo para os fiéis e os infiéis e o exemplo para a família. Um caráter íntegro, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, aqui o comentarista da lição, ele faz a seguinte abordagem, que essas características, elas devem ter validades e que elas não serão válidas se o caráter do pastor não for íntegro. A exemplo, ele cita que a palavra pastoral deve se coadunar com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Então aqui, meus irmãos, professores que estarão ministrando a aula, devemos atentar para esta realidade preocupante, diga-se de passagem, porque a pregação e a vida do pastor devem refletir, ou seja, melhor dizendo, a sua pregação deve refletir a sua vida. Ele não apenas fala, mas age como fala. Então, honestidade, pastores chamados por Deus, dirigentes de congregações, devem ser honestos, de simplicidade e mostrar-se esbanjador. De repente fala de simplicidade, mas ele mesmo é um esbanjador. Ou ele fala de humildade, mas comporta-se como um soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Então, aquele que lidera, aquele que preside, aquele que exerce a função pastoral, ele deve viver de acordo com o evangelho, que aquilo que ele ensina, ele possa vivenciar, experimentar, de tal forma que a igreja que o observa veja nele um referencial, veja nele um padrão ético e moral de santidade, de vida ilibada, de conduta irrepreensível diante da igreja. Então, o caráter íntegro, este deve ser, portanto, o caráter daquele que exerce o ministério pastoral. O segundo item deste segundo tópico, exemplo para fiéis e infiéis. Aqui o comentarista da lição vai abordar da necessidade que o líder, que o pastor, que o dirigente de uma congregação deve ter. Vai falar a respeito do texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, 2-3, que afirma que o bispo, ou seja, o pastor, não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. O pastor deve ser uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, que tenha uma vida de equilíbrio. O pastor, ele não pode ser espancador, aquela pessoa que trata mal as suas ovelhas. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Aquele que é chamado por Deus para viver do evangelho, ele deve ter a consciência de que o seu chamado não é para que ele fique rico, não é para que ele se enriqueça às custas das ovelhas. Não. O chamado, como nós falamos há pouco, tem a ver com doação, de doar-se pela igreja, de doar-se pelas ovelhas, e nisso está implícito que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância.
Aqui não estamos dizendo que o pastor não possa ter o seu salário, pois o próprio apóstolo Paulo disse: digno é o obreiro do seu salário. Então o pastor precisa sim ganhar bem o necessário para desenvolver o seu trabalho, de forma que não se preocupe com as coisas acessórias, mas não significa dizer que estará fazendo uso da sua função para locupletar-se ou enriquecer-se. Não é nesse sentido, conforme assevera o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ainda que ele seja, em suma, moderado. A palavra moderado traz a ideia de equilíbrio. O obreiro, o pastor, deve ter equilíbrio nas suas funções pastorais, sendo, portanto, exemplo não apenas para a igreja, mas também para os infiéis. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros dos frutos, ou melhor dizendo, do fruto do Espírito, tais como autocontrole. O pastor tem que ter autocontrole, não pode ser uma pessoa que facilmente está discutindo, que facilmente está brigando. Ele deve ter mansidão, tem que procurar ter mansidão, bondade e amor, ou seja, o fruto do Espírito na vida do pastor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. Então, o pastor, ele deve ter idoneidade moral. Quando nós falamos idoneidade, não se deve confundir idoneidade com a pessoa anciã, com a pessoa velha, na acepção da palavra. Porque mesmo uma pessoa jovem, como foi o caso de Timóteo, ele foi idôneo para pastorear, porque Paulo observou e viu que ele tinha um preparo para isso. Então o pastor, independente se é mais jovem ou se é mais experiente, ele deve ter idoneidade moral e maturidade espiritual, deve ser maduro, não pode ser menino na fé, ele deve ter maturidade espiritual, porque disso tudo reflete o seu ministério, o seu trabalho, como diz aqui, sendo exemplo não apenas para os fiéis, mas também para os infiéis. O item 3 desse segundo tópico vai dizer: exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, ele deve ser o exemplo para a sua própria família. Então nós vamos observar, segundo a palavra de Deus, em algumas referências das cartas pastorais do apóstolo Paulo, a respeito dessa situação, dessa postura que o ministro deve ter. Então aqui diz que é necessário que o pastor ele seja o exemplo dentro da própria família. Quantos muitas vezes ganham até muitas almas lá fora, mas perdem a sua família. Então convém, queridos irmãos que estão ouvindo esta aula, você, querido professor que estará preparando a sua aula, é muito importante destacar que o pastor precisa ser também um exemplo para a sua família, porque muitas vezes prega na igreja sobre um determinado assunto, mas muitas vezes não vive adequadamente aquele assunto dentro da sua própria casa. Então há que se observar com muito cuidado essas questões. Amém? Nós vamos então agora para o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar a respeito do ministério pastoral, a missão do pastor. O termo pastor vem do grego poimen, no Novo Testamento, e tem o significado de apacentador de ovelhas. Então, o termo pastor significa apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador
dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Então, como já observamos e destacamos, é missão do pastor dar o alimento às ovelhas. Então nós vemos, meus irmãos, que a responsabilidade pastoral ela é muito grande, porque uma das missões do pastor é o de dar alimento, porque as ovelhas elas têm fome, as ovelhas elas precisam comer, não do alimento que perece, mas do alimento espiritual, pois Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é responsabilidade, dever do pastor buscar da fonte que é Deus, através das Sagradas Escrituras, o alimento que dará força ao rebanho, o alimento que dará saúde ao rebanho. Então esta é uma das principais missões de um pastor. Mas além disso, o comentarista da lição também vai destacar no segundo item que a missão do pastor é também uma missão polivalente. O que isso significa? Poli vem de vários. Significa que o pastor tem diversas funções, atividades, responsabilidades no âmbito do seu exercício pastoral. Sobre isso, o comentarista da lição aborda a respeito da multiplicidade da missão pastoral. Nós vamos observar aqui pelo menos 3, quais sejam: a primeira, doutrinária; a segunda, pastoral; a terceira, administrativa. Vejam, portanto, que dentro dessa multiplicidade da missão pastoral, existe intrinsecamente a questão também da complexidade da função pastoral dentro dessa missão que lhe é outorgada. Então, a doutrinária, ela tem a ver com o ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus e apologética. Então, missão pastoral no sentido doutrinário tem a ver com estas questões aqui que lemos, que mencionamos. Ainda, a missão pastoral, que já pincelamos a respeito, e aqui apenas reforçando, que tem a ver com a evangelização. O pastor, ele deve se preocupar com a obra evangelística da igreja a qual o Senhor tem lhe concedido ser um dirigente, o pastor. O aconselhamento, especialmente nos dias atuais, em que nos deparamos com divórcios, nos deparamos com pessoas desesperadas dentro desse momento da Covid, entre outras situações e problemas. Então o pastor é aquele que tem que ter uma palavra de aconselhamento, uma palavra de orientação, uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, acompanhamento de novos convertidos. O pastor deve se preocupar com os novos convertidos, com as visitas, com as reconciliações. E ainda, a última missão considerada é a administrativa. E a administrativa tem a ver com a administração dos recursos da igreja. Quando nós falamos da administração dos recursos, nós observamos em especial a questão patrimonial e também financeira. Então o pastor ele deve ter cuidado da forma como ele administra a questão administrativa, financeira da igreja. Deve ter cuidado, porque dele dependem as decisões que vão refletir positivo ou negativamente, em especial quando se diz respeito à questão financeira. Então, sobre estas áreas, compõe-se a chamada missão pastoral. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, agora nós vamos para o terceiro item do último tópico, fala o cuidado contra os falsos pastores. Eu quero aqui apenas dizer, conforme está colocado na lição, que os que apacentam a si mesmo e não as ovelhas não são considerados como verdadeiros pastores. Então nós precisamos estar atentos e preocupados para que não haja em nosso meio pessoas que possam se valer
da boa-fé da igreja, dos irmãos, do rebanho, para com isso obter vantagens de natureza pessoal. A palavra de Deus diz aqui: ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que ele pudesse ser poderoso, e isso é extensivo a todos os pastores e ministros, poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. Então o pastor tem que ter o cuidado. O verdadeiro pastor, ele tem cuidado com o rebanho de Deus. Amém? Então aqui nós vamos para a nossa conclusão. Antes, porém, gostaria de ouvir mais uma vez, nessa participação especial, com muito prazer, nosso pastor presidente, pastor João Agripino de França. Pastor João de França, que conselho o Senhor dá aos nossos pastores? O conselho que eu deixo para os demais pastores e obreiros é uma palavra de conselho que cada um cumpra com o seu dever, com a sua chamada, para que possa em tudo ser abençoado por Deus. E por um outro lado, uma palavra de ânimo, conforme Paulo disse: sede firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Significa que todos os demais que trabalham na obra do Senhor esperam uma recompensa, não aqui nesta terra, mas sim naquele dia, quando junto comparecemos ao tribunal de Cristo. Nós recebemos a nossa recompensa do nosso trabalho prestado na sua obra aqui na terra. Glória a Deus. Quero agradecer a participação do nosso pastor presidente, pastor João Agripino de França, por participar conosco desta aula da Escola Dominical, ainda que de forma remota. Meu muito obrigado, pastor João de França. Que Deus continue abençoando ricamente o Senhor, dando-lhe muita saúde, graça e vitórias. Deus abençoe o Senhor grandemente. Quero neste momento agradecer pelo privilégio, a oportunidade me concedido. A Deus primeiramente, o pastor Jair Fagundes, presidente da Assembleia de Deus em Sinop, bem como a você, pastor Leandro, que está na responsabilidade administrativa desta aula, aos demais professores e alunos. Deixo aqui o meu abraço fraternal a todos e dizermos que conte sempre com este velho companheiro. Meu abraço. A nossa conclusão, meus irmãos: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Então quero aqui concluir dizendo que o ministério pastoral é exercido por intermédio dos vocacionados, chamados, escolhidos por Deus para esta tão grande missão, para esta tão importante missão. Meu querido professor, que Deus te abençoe no preparo desta próxima aula, que Deus abençoe você, caro aluno, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor, e que Deus continue abençoando os nossos pastores, lembrando que os nossos pastores precisam das nossas orações, precisam do nosso cuidado, precisam da nossa consideração, respeito e carinho. Ame o teu pastor. Amém? Deus em Cristo nos abençoe a todos, em nome de Jesus.